Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em mais um despertar com Deus. Vamos, em nossa jornada bíblica de hoje, estudar o capítulo 18 do livro de Êxodo. Este capítulo nos traz o tema Os Sábios Conselhos de Jetro. Êxodo 18 é um capítulo que destaca a importância do conselho sábio e da colaboração na liderança. O capítulo registra a visita de Jetro, o sogro de Moisés, ao acampamento israelita e o seu importante conselho sobre como liderar, como governar aquela grande nação, aquele povo, e delegar responsabilidades. Enfatiza a importância de buscar e aceitar conselhos sábios e trabalhar em colaboração com outras pessoas para liderar e servir aqueles que estão sob os nossos cuidados. Um capítulo muito interessante, com muitos ensinamentos a todos nós. Vamos então aos comentários dos principais versículos, que são 27 neste capítulo. Então, antes de narrar os eventos no Sinai, Moisés fez uma pausa para relatar a visita que recebeu de seu sogro, Jetro, que era sacerdote em Midian. O âmago do conselho de Jetro foi a organização governamental de Israel. De acordo com o versículo 1, este capítulo provê uma chave para o entendimento dos relacionamentos dos israelitas e não israelitas com Deus e espelha o ideal de Deus para estes relacionamentos. Midian é um descendente de Abraão e Quetura. Nós já comentamos em estudos passados. Portanto, Jetro também era descendente de Abraão, tá? Quetura foi a outra esposa. Depois que Sara faleceu, Abraão ainda se casou com esta mulher chamada Quetura, né? Lá no capítulo 25 de Gênesis. O versículo 3 descreve Gerson, o primeiro filho de Moisés, com o significado de seu nome, um estranho ali, e o verso 4, Eliezer, que quer dizer, meu Deus é socorro. Os nomes dos filhos de Moisés reforçam a experiência de Israel. Eles eram continuamente lembrados de sua condição como estrangeiros e também de seu livramento do Egito. Comentando o verso 7, inclinou-se e beijou. Os antigos hábitos do Oriente de curvar-se e beijar não representam atos de adoração, tá? Mas respeito e lembrete da obrigação entre duas pessoas. É estranho que a narrativa não mencione o encontro do profeta com sua esposa, a esposa Zípora. Trocaram saudações ou perguntaram um ao outro como estavam. É uma tradução da palavra shalom, que no hebraico significa paz. Verso 9 e 10, quando Jetro alegrou-se, ele fez mais do que simplesmente resplandecer felicidade. O contentamento de Jetro veio da ciência do verdadeiro Deus vivo. O sacerdote provavelmente sabia alguma coisa a respeito do Senhor,
mas agora o louvava com palavras e da mesma maneira que um genuíno crente. Portanto, nos deixa a evidência de que Jetro também servia ao Deus vivo. E ao ouvir de Moisés as narrativas dos acontecimentos que haviam ocorrido, como Deus havia libertado e conduzido o seu povo, Jetro muito se alegrou. Verso 11, agora sei, essa fórmula pode indicar ou o começo da fé ou o fortalecimento dela. Seja como for, Jetro ofereceu sacrifício e participou da refeição de comunhão como um líder, não como um suplicante. Afinal, Jetro era sacerdote de Deus, mesmo sem ter recebido a revelação específica que Deus confiou aos israelitas no Egito. Versos 9 a 11, ao ouvir da experiência de Israel, Jetro, um não israelita, é levado a um melhor entendimento de Deus. Isso nos ensina que conhecer envolve mais do que estar ciente dos fatos e envolve intimidade e comprometimento. Através de seus tratos com Israel, Deus desejava trazer o mundo todo a ele. Este foco em missão se tornará um importante tema no restante do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, divulgar, espalhar as notícias a respeito de como Deus tratou, como Deus libertou e cuidou miraculosamente do seu povo. É interessante que algumas traduções trazem o nome Reuel. Esse era um segundo nome de Jetro também, conforme nós também já comentamos anteriormente. O verso 12, falando da expressão final de fé, que envolve um sacrifício e uma refeição pública. Aqui os anciãos e Arão representam a comunidade de Israel. O holocausto, como sacrifício de dedicação, vinha em primeiro. Sacrifícios pacíficos compartilhados por adoradores seguiam. Comentando o verso 13, julgar, ou seja, fazer as decisões em todas as questões e contendas que surgissem no decurso da vida diária. E o verso 14, vendo. Às vezes, um estranho pode observar com mais calma as nossas tradições e ver até que ponto caem no ridículo. Aqui está se referindo à forma como Moisés estava administrando o povo. Estava equivocado. É muito interessante como um homem, na posição de Moisés, mostrando também a sua falibilidade como homem, como um pecador, como um homem comum, com toda a sabedoria e experiência que Moisés já havia adquirido até aqui. Jetro precisou dar-lhe um importante conselho. Então, o verso 16, continuando o conselho de Jetro, ele lhes declara os estatutos e as leis. Deus não deixou seu povo por milhares de anos sem a lei moral. Um detalhe, mais uma vez, que nos chama a atenção sobre a lei moral de Deus. Ela não surgiu no Monte Sinai, no capítulo 20. A lei, os estatutos divinos, eles são eternos. Não nos esqueçamos. A lei de Deus é eterna porque reflete o próprio caráter de Deus. Portanto, Caim sabia, lá no início da história da Bíblia e da vida humana, que assassinato era pecado,
Sem e Jafé demonstraram ter conhecimento da lei, desviando-se da indecência, da iniquidade que imperava nos seus dias. Abraão observou os mandamentos de Deus, e até o rei filisteu Abimeleque sabia que adultério era um grande pecado, conforme estudamos em Gênesis. Portanto, a menção de os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, lá no capítulo 26, verso 5 de Gênesis, no tempo dos patriarcas, não é anacrônica. Mostra, porém, com clareza que antes do Sinai, a raça humana tinha conhecimento dessas leis divinas. A palavra anacrônica ou anacrônico significa que está em desacordo com os usos e costumes de uma época. Ou seja, então a lei de Deus, ela sempre existiu. Ela não é uma lei para apenas um determinado tempo. Ok? Continuando nosso comentário, Moisés, que durante os 40 anos de sua permanência no deserto, registrou a história do relacionamento de Deus com os patriarcas, devia ter um bom conhecimento dos princípios morais apresentados no livro do Gênesis. Agora, os versos 17 e 18, a lei de Deus deve ser acompanhada de um bom sistema administrativo. E os versos 19 a 22, Jetro propõe 4 níveis administrativos. Quais são? Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Com esta proposta, Moisés seria o advogado perante Deus, assumindo o papel do ensino geral, do líder. Um sistema de cortes de apelação seria estabelecido e, finalmente, Moisés funcionaria como julgamento de Suprema Corte em casos complexos ou difíceis. Os casos mais difíceis de serem julgados hoje no processo judicial, eles são encaminhados ao Supremo, Supremo Tribunal. E aqui Moisés funcionava como o juiz máximo da nação israelita. O verso 28, dentro do conselho de Jetro, procura homens capazes. Delegar é com frequência difícil para um líder capaz. Homens foram aqui escolhidos sobre bases morais e não intelectuais, para cuidar de questões simples. Casos difíceis, talvez até sem precedentes, eram trazidos a Moisés. Assim é que funcionaria mais tarde o sistema jurídico. Nenhuma diferença foi estabelecida entre questões sagradas e questões seculares. A lei inteira era um dom de Deus, e a obediência mesma equivalia à obediência a Deus. E o verso 23, note que o sistema administrativo e as leis não se originaram de dentro da comunidade. Jetro, como forasteiro, é usado por Deus para os apresentar. Muito interessante, como Deus encaminhou, então, os acontecimentos, encaminhou a visita de Jetro, sogro de Moisés, para que fosse em auxílio de Moisés, este grande líder de Deus. Agora vamos para o comentário do livro Patriarcas e Profetas, dentro do espírito de profecia, Moisés recebendo conselhos do sogro. Não longe do lugar em que agora se achavam acampados os israelitas,
estava a casa de Jetro, o sogro de Moisés. Jetro ouvira falar do livramento dos hebreus e agora parte para visitá-los e restituir a Moisés a esposa e os 2 filhos. O grande chefe foi informado pelos mensageiros a respeito da aproximação de Jetro e com alegria saiu para os encontrar e, terminados os primeiros cumprimentos, conduziu-os à sua tenda. Fizera voltar sua família quando estava a caminho dos perigos que encontraria ao retirar Israel do Egito. Mas agora poderia de novo ter o consolo e conforto de sua companhia. A Jetro contou ainda o trato maravilhoso de Deus para com Israel, e o patriarca regozijou-se e bendisse o Senhor, e juntamente com Moisés e os anciãos, uniu-se a oferecer sacrifícios e realizar uma festa solene em comemoração da misericórdia de Deus. Estando Jetro no acampamento, logo viu quão pesados eram os encargos que repousavam sobre Moisés. Manter a ordem e a disciplina naquela vasta multidão, ignorante e indisciplinada, era na verdade uma tremenda tarefa. Moisés era o seu reconhecido chefe e magistrado, e não somente lhe eram referidos os interesses e deveres gerais do povo, mas também as controvérsias que surgiam entre eles. Imagina 2 milhões de pessoas para liderar sozinho. Que tarefa difícil! Permitira isto, pois que lhe dava oportunidade de instruí-los, conforme disse, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Mas Jetro protestou a isto, dizendo: este negócio é muito difícil para você, sozinho não podes fazer, totalmente desfalecerás. E aconselhou a Moisés indicar pessoas idôneas como maiorais de milhares, e outras como maiorais de 100, e outras de 10. Deviam ser homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecessem a avareza. Estes deviam julgar em todas as questões de menor importância, enquanto os casos mais difíceis e relevantes ainda seriam levados perante Moisés, o qual, disse Jetro, devia ser pelo povo diante de Deus, e levar causas a Deus, e declarar-lhes os estatutos e as leis, e fazer-lhes saber o caminho em que deviam andar, e a obra que deviam fazer. Este conselho foi aceito, e não somente trouxe alívio a Moisés, mas teve como resultado estabelecer uma ordem mais perfeita entre o povo. O Senhor havia honrado a Moisés grandemente e operara prodígios pela sua mão, mas o fato de que fora escolhido para instruir a outros não o levou a concluir que ele próprio não necessitava de instrução. Ó, a humildade de Moisés. Ele poderia ter, talvez, até ficado zangado, né? Como Deus me escolheu, eu liderei o povo até aqui, né? Eu vou agora aceitar um conselho de sogro. Não, ele, como escolhido dirigente de Israel, ouviu alegremente as sugestões do piedoso sacerdote de Midian e adotou-lhe o plano como uma sábia disposição. Olha a importância da humildade em um líder. De Refidim, o povo continuou viagem, seguindo o movimento da coluna de nuvem. Lembram da nuvem? Representando
a presença de Deus com o povo. Sua rota seguia através de áridas planícies, íngremes encostas e desfiladeiros rochosos. Frequentemente, quando atravessavam as incultas regiões arenosas, viam diante de si montanhas escabrosas, semelhantes a gigantescos baluartes, amontoados diretamente através de seu percurso e parecendo vedar de todo o prosseguimento. Mas, aproximando-se eles, apareciam aqui e acolá aberturas na muralha montanhosa, e para além, outra planície abria-se-lhes à vista. Através de uma dessas profundas e pedregosas passagens eram então conduzidos. Era uma cena grandiosa e impressionante. Entre as escarpas rochosas que se erguiam a centenas de metros de cada lado, fluíam, qual maré viva, até onde podia atingir a vista, as hostes de Israel com seus rebanhos e gado. E agora diante deles, com solene majestade, erguia o monte Sinai, a fronte maciça. A coluna de nuvem repousou em seu cume, e o povo embaixo espalhou suas tendas pela planície. Ali seria sua morada durante quase 1 ano. À noite, a coluna de fogo assegurou-lhes a proteção divina, e enquanto estavam entregues ao sono, o pão do céu caía suavemente sobre o acampamento. Que lindo isso aqui, gente. Que cuidado maravilhoso de Deus com seu povo, conduzindo-o até a terra da promessa. A aurora dourava a crista negra das montanhas e os áureos raios do sol penetravam nas profundas gargantas, parecendo-se a esses cansados viajantes com os raios de misericórdia procedentes do trono de Deus. Você já viu alguma vez quando os raios do sol eles ultrapassam as nuvens e descem em direção à terra, aqueles fortes raios do sol? Eu já vi algumas vezes e já me lembrei dessa situação aqui que acabamos de citar, né? Como os raios do sol da justiça e da misericórdia de Deus. De todos os lados, extensas colinas pedregosas pareciam, em sua solitária grandeza, falar de permanência e majestade eternas. Ali, diante do Monte Sinai, tinha o Espírito a impressão de solenidade e de respeitoso temor. O homem era levado a sentir sua ignorância e fraqueza na presença daquele que pesou os montes e os outeiros em balanças, conforme capítulo 40, verso 12 de Isaías. Ali deveria Israel receber a revelação mais maravilhosa que por Deus já foi feita aos homens. Ali o Senhor reunira seu povo para que os pudesse impressionar com a santidade de seus mandamentos, declarando de viva voz a sua santa lei. Grandes e radicais mudanças deviam operar-se neles, pois que a influência degradante da servidão e a prolongada associação com a idolatria lhes haviam deixado seus traços nos hábitos e caráter. Deus estava a agir a fim de erguê-los a um nível moral
mais elevado, outorgando-lhes um conhecimento de si, ou seja, um conhecimento mais profundo, íntimo de Deus. Queridos, eu achei fantástico, achei muito solene este texto do Patriarcas e Profetas a partir da página 300, onde descreve um pouco da visita de Jetro a Moisés e ao povo, trazendo a esposa de Moisés e seus filhos, e também a chegada do povo ao Monte Sinai. Que profundo foi a razão pela qual Deus encaminhou o seu povo até aquele santo lugar, ao pé do Monte Sinai. Aplicando o nosso estudo para hoje, ser representante de Deus em meio a pessoas indispostas a viver para Deus é uma das desafiadoras atividades que alguém tem neste mundo corrompido pela malignidade do pecado. Moisés estava exausto de tanto trabalhar em prol de um povo ingrato, rebelde e murmurador. Haja paciência, não é mesmo? Para aturar tantos murmuradores por tanto tempo, ainda sem o aconchego e o apoio da família, desde que fora ao Egito libertar o povo. Neste capítulo, Jetro revela-se um excelente sogro, levando a filha e os netos ao encontro de Moisés, e, como sacerdote em Midian, ouvindo o testemunho do que Deus havia feito, a fé de Jetro fortaleceu-se e amadureceu ao ponto de louvar a Deus com muita alegria. A família da esposa de Moisés era midianita, conforme descrevemos, descendentes também de Abraão. O conselho de Jetro, frente ao fardo pesado demais de Moisés, é um dos maiores ensinos sobre liderança. Muitos têm assumido posições de grande responsabilidade e carregado um peso além de suas forças. É propósito de Deus que o seu povo se una em auxílio mútuo e que, antes de qualquer coisa, levem suas causas a Ele. No entanto, alguns líderes se esquecem que a mais sagrada obra está em trabalhar pela salvação do seu lar, e esta não pode ser transmitida a terceiros. Moisés, antes de tudo, ele era um líder em sua família, e assim hoje todos os líderes devem ser também. Outro ensinamento no estudo de hoje é que cada líder deve ser idôneo, deve ser temente a Deus. Homens que assumam o seu papel como sacerdotes do lar e que sejam sábios no uso do tempo, reconhecendo suas limitações e, mais do que reconhecer, precisam da ajuda humana, reconheçam a total dependência de Deus. Concluindo o nosso estudo, nestes últimos dias, quando Cristo está às portas, há um trabalho a ser feito, um evangelho eterno a ser pregado. E o Espírito Santo está chamando, dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Você aceita este chamado? Então, comece esta obra em sua família, em sua própria casa. Se isto fizeres, é certo de que terás bom êxito. O pensamento do dia
nos diz o seguinte: quando um povo está cheio de conhecimento, não dá trabalho a seus líderes, mas eles trabalham com seus líderes. Faz toda a diferença, não é mesmo? Queridos, o estudo de hoje, capítulo 18 de Êxodo, nos traz então esses importantes ensinamentos sobre liderança, sobre ajuda mútua, né? Os líderes e liderados trabalhando em harmonia para promover a obra de Deus. Todo líder cristão, por mais capacitado que seja, não conseguirá realizar suas tarefas sem a ajuda de auxiliares. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus seja louvado por sua palavra e por mais este estudo que Ele nos traz em sua palavra hoje. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tuas dádivas e bênçãos. Obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos a nós, teus filhos. Senhor, muito obrigado, porque através da história do povo de Israel sendo conduzido para a terra prometida, podemos aprender a respeito do seu maravilhoso cuidado, da sua provisão e da sua grande misericórdia e poder. Ajude-nos em nossa jornada hoje, nesses últimos dias, onde também encontramos muitos obstáculos em nossa jornada, mas que possamos estar entre aqueles que estão crendo e que estão, Senhor, seguindo os teus passos, seguindo, Senhor, os teus conselhos e obedecendo aos teus mandamentos. Abençoe a cada pessoa que está acompanhando este estudo. Fica conosco, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Ok, amigos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Sérgio Bayer. Tchau, tchau.